Boa noite, pessoal. Aqui é Rafael Cano, né, do canal Cano Dev. Vamos continuar aqui estudando a linguagem de programação Python, né? Só para recapitular, a gente vai seguir esse roadmap aqui, né, do Python. E a gente, nas duas primeiras lives, aí, a gente já viu alguns conceitos básicos e a sintaxe básica ali, alguma coisa da sintaxe básica. Tá? Então vamos dar prosseguimento hoje. E hoje a gente vai ver variáveis, o conceito de variáveis e alguns tipos de dados, né? Data types aqui do Python. Eu já tinha entrado aqui e eu já tinha pego aqui duas imagens que ilustram bem o conceito de variáveis aí na linguagem de programação. Tá? Então, uma variável na linguagem de programação nada mais é do que um espaço na memória, reservado na memória, para a gente colocar um dado lá dentro. Tá? Então, é bem o que ilustra essa imagem aqui. Então, a gente vai pegar um dado de qualquer tipo e vai jogar dentro desse espaço na memória. Tá? E aí a gente imagina a memória do computador como uma grande lista, né? Porque é como se fosse uma tabela do Excel com uma coluna só, uma grande coluna. Tá? E aí aqui os nomes que vão ter esses espaços, né? Que é o endereço de memória, né? E aqui é a atribuição de uma variável. Né? Na verdade, aqui da linguagem C. Né? No caso do Python, não tem a necessidade da gente dizer o tipo da variável, mas funciona da mesma forma. A gente vai dar o nome da variável e vai atribuir dentro dela um valor. Então, dentro daquele espaço, vai ser guardado esse valor que depois a gente vai acessar ele novamente, futuramente no programa. Se eu tenho um valor que eu quero acessar novamente, eu guardo ele numa variável. E aí, em vez de eu dizer o endereço da memória, que é um número complexo, eu vou dizer só o nome que eu escolhi. Para a gente ver um exemplo claro disso, por exemplo, eu posso criar a variável nome e atribuir a ela um valor, que no caso aqui é uma string, que é o nome Rafael. E aí, mais à frente, futuramente no programa, se eu quero acessar novamente aquele nome, se eu quero utilizar ele novamente, é só eu chamar. Agora eu não preciso chamar o Rafael, eu posso chamar só a variável, né? Por exemplo, aqui, ó, usei a função print, mas poderia ser qualquer outra função e o nome da variável aqui, que é nome. Então ela vai printar ali o nome que está lá dentro. Se por algum motivo, né, nesse meu programa aqui super complexo, eu precisar mudar o nome, eu não preciso ir lá e alterar todo o programa onde tem escrito o Rafael. Eu vou alterar só o nome só dentro da variável ali. Então eu faço uma nova atribuição para aquela variável. Agora o nome tem um valor lá dentro, valor Maria. E aí se eu executar novamente a função print com o nome, com a variável nome, dessa vez é Maria. Tá? Então esse é o conceito ali, basicamente, de variáveis, né, em linguagem de programação, que é diferente do conceito matemático. Né? No matemático a gente usa a variável para achar um valor, né, encontrar um valor de uma equação. Então, seguindo aqui no livro, a gente vai continuar usando o livro Learning Python, né, que a gente usou já alguns capítulos dele. Né? Esse capítulo aqui ele vai dizer mais sobre os tipos de objetos, né? Então, uma pequena introdução ali aos tipos de objetos do Python, né? Que os objetos são os dados. Então, aqui ele diz aqui, ó, de uma maneira informal, no Python a gente quer fazer coisas, a gente quer fazer algo com alguma coisa. Então, o algo que a gente quer fazer são as operações, né? Aqui ele até cita, né, como adição, concatenação, né? E com alguma coisa, né, são os objetos. Tá? Então a gente vai ter sempre objetos e a gente quer fazer alguma coisa com esses objetos. E aqui, ó, de maneira mais formal,
em Python, os dados tomam a forma de objetos. Então, o dado sempre vai ter a forma de um objeto. Seja ele o objeto nativo, né, que o Python já vai providenciar para a gente, ou objetos que a gente cria, né, com outras linguagens ou com alguma ferramenta externa. Em uma definição simples de objeto, o objeto é essencialmente um pedaço de memória com algum valor ou um conjunto de valores associados, algum valor e algumas operações associadas a ele. Então aqui, de maneira formal, a parte dos dados tomam a forma de objetos ativos ou construídos pelo programador. Aí objetos são pedaços de memória com valores e operações associadas a ele, né? Essa descrição aqui do objeto, principalmente, ficou muito vaga, né? Mas eu acredito que mais para frente a gente vai entender melhor o que isso significa. Seguindo aqui, Python programas em Python podem ser decompostos em módulos, statements, que é declarações, uma tradução que eu encontrei, expressões e objetos. E aí ele explica que, resumidamente, né, programas são compostos de módulos, né? Os módulos contêm as expressões e as declarações e as declarações contêm expressões. E as expressões criam e processam os objetos. Aqui, ó, que interessante. Ele diz aqui, né, se você já usou linguagens de baixo nível como C ou C++, você sabe que o principal trabalho é a implementação de objetos, também são conhecidos como estruturas de dados, para representar componentes na sua aplicação. Aí você tem que criar estruturas de memória, gerenciar a alocação de memória, implementar busca e rotinas de acesso e outras coisas, né? E essas tarefas são tediosas e são propensas a erro. E aí ele dá essa vantagem do Python aqui, né? Então, os programas típicos de Python, boa parte desse trabalho já foi feito, porque o Python ele já tem uma série de objetos, né, de tipos de objetos já criados, já nativos. Então, boa parte dessas estruturas de dados a gente não precisa criar, elas já estão criadas e é só a gente aprender a usar. Então, aqui essa tabela ela resume os principais tipos de dados, né? Então, são números, né, numbers, strings, lists, dicionários, tuplas, arquivos. Sets são os conjuntos, né, os mesmos conjuntos da matemática. Então, igual aqueles conjuntos que a gente aprende lá no início da matemática, a gente consegue fazer em Python também, inclusive as operações, né? União, agora eu não me lembro das operações matemáticas de conjunto. Eu lembro da união, interseção, então essas operações também a gente consegue fazer com sets. Aí aqui, outros tipos, né? São Boolean, que é o verdadeiro ou falso. Types, que é quando a gente usa a função type, né, para descobrir o tipo de objeto, ela gera um objeto também como resposta ali que é do tipo type. None, que é um objeto que representa, se eu não me engano, representa nada, né? Ele não é o zero, ele não é o falso, ele é o none, não, como se fosse representa nada. E aí os outros tipos aqui são menos importantes, né? Função, módulos, classes, a gente vai ver mais para frente. Aqui, então para materializar essa questão dos objetos, né? Então aqui, ó, eu digitei aqui a função type, que a gente consegue ver o tipo, né, do que a gente passar ali para ela, né? Então eu passei para dentro da função uma string, né, escrito aqui o texto chamado spam, mas pode ser qualquer outra string. E aí ela vai retornar ali, ó, qual é o tipo, né, a classe string. Se eu passo o número 1, ela retorna lá, classe int, que é o inteiro.
1.0, né, retorna um float. E como tem aqui a parte decimal, né, então é um float. Aqui agora o true, que é um booleano, né? Então, passe bool. Agora tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Aqui eu passei o true também. Só que eu passei entre aspas. Então significa que não é mais o booleano. Né? É, na verdade, uma string, um conjunto de caracteres, né, que formam a palavra true. Mas não é um booleano, é uma string. Depois a gente vai ver, existe a transformação de classes ali. Né? Então eu posso obrigar ali, o Python vai fazer a conversão de classes. Eu consigo fazer isso aqui, tornar o true, né? Mas a gente vai ver mais pra frente isso. E o livro fala de dois conceitos importantes. Então, o primeiro ele explica aqui que, diferente de outras linguagens de programação, no Python a gente não precisa declarar o tipo da variável que a gente vai usar. O Python mesmo entende e já vai. Eu não preciso dizer ali que eu vou usar um inteiro naquela variável. Quando eu atribuo o valor à variável, ele entende que a variável ali é um inteiro. Né? Isso a gente pode ver. Então, aqui, por exemplo, declaração de uma variável, como seria na linguagem C. Né? Então, se eu quero uma variável que corresponde vai receber um valor inteiro, então eu tenho que colocar um int, o nome da variável, por exemplo, aqui soma, e aqui eu vou declarar e atribuir o valor. Né? Então, dessa forma aqui ia ser a declaração e a atribuição de uma variável no C. Então, eu digo o tipo, o nome da variável, e se eu fizer a atribuição, eu já atribuo aqui o valor, né? Um final de linha ali. No Python, simplesmente eu vou dizer o nome da variável e atribuir o valor. Aí o Python já cria essa variável. Ó, o tipo da variável soma é da classe inteira. Tá? Então eu não tenho essa declaração de tipo aqui da variável. E aí, uma vez que você cria um objeto, né, uma variável, um objeto, você está prendendo esse objeto às operações do tipo dele. Então, o, o tipo de objeto inteiro vai ter um conjunto de operações que eu posso fazer com ele. Soma, multiplicação, divisão e outras. Né? Outras funções ali que a gente vai ver mais para frente. Né? E eu não vou poder fazer essas operações com uma string. Né? Então, são diferentes ali os tipos e eles têm operações diferentes. Aqui ele diz aqui que o Python é dinamicamente tipado. Tá? Então, isso significa que a gente não precisa declarar o tipo da variável, como eu acabei de falar. Né? O Python mesmo vai entender. Por isso que ele é dinamicamente tipado. Mas ele também é fortemente tipado. Então, uma vez que eu declarei a variável de um tipo, eu não consigo fazer operações, né, de outro tipo nela. Tá? Então, por isso que ele é fortemente tipado. Esses dois conceitos aqui, eles vão aparecer aí mais vezes. Então, aqui um exemplo dessa tipagem forte aqui, esse aqui, por exemplo. Eu coloquei aqui, ó, uma string, que é o nome Rafael, e aí eu tentei fazer uma operação que é típica dos números, né? Que é a diminuição aqui, a subtração. Então, Rafael menos 2. Então, ele vai lançar um erro aqui, ó. Erro de tipo, né? O tipo do operando não é suportado pela operação aqui menos, né? Então, string e inteiro. Tá? Então, se fosse dois inteiros, eu conseguiria fazer. Um inteiro e um float eu conseguiria fazer. Mas como tem a string e o inteiro, eu não consigo fazer.
Até tirei uma dúvida aqui. Se eu usar duas strings, eu consigo fazer essa operação? Não consigo. Então ela não suporta nem duas strings, né? A operação de subtração. A adição a gente vai conseguir. Ó, a adição a gente vai conseguir. Porque, na verdade, não é a adição que ele está fazendo. Essa operação, o sinal de mais, o operador mais, ele executa, quando os operandos são strings, ele executa a concatenação, que é a união das duas strings. Então ele juntou aqui as duas palavras, ele juntou, sem botar nada no meio delas, né? Então se eu quiser botar um espaço aqui, tenho que modificar aqui e botar um espaço dentro de uma das strings. Aqui, ó, adicionei o espaço dentro de uma das strings e aí o espaço veio para cá. Então aqui a gente vai começar a ver cada um desses tipos aqui, né? Começando pelos números. Então nos números, ó, principais tipos de objetos, né, são os inteiros, são os números sem a parte decimal. Float point, né, que é o ponto flutuante, que para a gente aqui no Brasil seria, na verdade, a vírgula flutuante, né, que é o número decimal. E ele tem também alguns números mais exóticos, alguns tipos exóticos, ele diz aqui, né? São os números complexos, também da matemática, né? A gente estuda lá no final da matemática do ensino médio o número complexo, é aquele que tem o i do lado, né? São números que a gente não consegue, que não existem no campo dos reais, se eu não me engano. Então, como a divisão por zero, a raiz quadrada de números negativos. Então são os números que têm uma parte imaginária, né, que é o i. Além disso, tem decimais com a precisão fixada. Fixada não, é consertada, né? Os números decimais a gente vai ver, provavelmente, né? Que isso é um problema de todas eu não sei, né? Mas a maioria das linguagens de programação, os números decimais eles têm um problema de representação. Como os números são representados, são lidos pelo computador como números binários, né? A transformação do número decimal para o número binário, ela gera alguns erros. E alguns números simples, 0,1, por exemplo, ele é salvo de uma maneira diferente. Então, quando a gente inclui uma conta com 0,1, 0,1, o resultado vai dar errado. Vai dar errado. E aí, por isso, tem esse número, tipo numérico aqui. Quando a gente precisa de uma precisão grande, a gente tem que usar esse número aqui esse número decimal com a precisão consertada. E outros números aqui. Os números suportam as operações matemáticas normais, né? Então, adição, multiplicação, exponenciação. Aqui exemplifica aqui algumas operações, né? A gente pode ver também. O prompt interativo do Python ele é interessante, a gente consegue usar como se fosse uma calculadora, ele vai fazer automaticamente a operação matemática e vai jogar na tela ali o resultado. Então, pode fazer essa operação aqui, por exemplo, que é o 2 elevado a 100, em outras linguagens de programação, isso aí provavelmente ia trazer um problema, né? Porque a quantidade de números que a linguagem pode representar depende da quantidade de bits que a linguagem tem disponível ali de memória, né? Então isso aí, por exemplo, o computador de 8 bits, né? Os antigos ali computadores de 8 bits e o videogame até de 8 bits. Por que era tão limitado a memória, as coisas? Porque ele só tinha 8 caracteres para representar um número binário, né? Isso aí dá
dá uma quantidade de. Uma quantidade de valores de dois. Calculadora científica, não sei nem operar a calculadora. Ó, 2 elevado a 8, né? Como o número é binário, a gente tem que pegar a base, que é 2, e elevar a quantidade de bits, né, disponíveis, né, que é o 8. Então, 2 elevado a 8 é uma quantidade de 256. Então, os jogos lá de 8 bits, eles tinham tudo que se fazia nele, a memória comportava 256 quantidades. Por exemplo, cores. Um jogo de 8 bits, aqueles Marios antigos, ele vai ter um set de cores ali de no máximo 256 cores. As músicas, por que as músicas são tão ruins, né, desses jogos? É porque tem 256, no máximo 256 tons diferentes para representar as notas musicais. Então é tudo muito limitado, né? É a mesma coisa com os números. Então teria um conjunto de 256 números, né? Num, num computador de 8 bits, a gente teria um conjunto de 256 números para ser representados. Aí, conforme a tecnologia dos processadores foi evoluindo, né, essa quantidade de bits foi aumentando, né? Então, hoje em dia, eu não sei nem se é, não sei qual é o limite, né? Mas o Python ele consegue ir alocando memória, né, conforme o programa precisa, né? Então, um número grande desse aqui exige um grande espaço de memória para salvar, para transformar isso aqui no número binário. Vai ser um número binário gigante. Então, o Python vai alocando memória ali conforme vai pedindo. As linguagens mais antigas, o C, por exemplo, o número inteiro ele tem uma quantidade que agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas é na casa do bilhão, né? Então, é um número na casa do bilhão, positivo ou bilhão negativo. Aí tem o tipo long, né? Que dobra que vai aumentar, dobrar a quantidade de caracteres possíveis, né? Então sai do bilhão e vai trilhão, quadrilhão. Mas tem uma limitação, né? O Python não tem essa limitação, ele vai alocando memória ali, né, conforme a necessidade. Aqui, ó, 1.5, né? O asterisco é a multiplicação, vezes 4. Isso aqui é um número do tipo float, né, vezes um número inteiro. Vai funcionar corretamente, né? A gente tem que atentar na divisão de inteiros, né? Eu mostrei isso aí na última live, eu acho. Então, quando a gente divide dois inteiros, é possível, né, que o resultado seja um número float, do tipo float. Então aqui, ó, 3 dividido por 2, né, o resultado vai ser do tipo float, a 1.5, né? Todo número inteiro ímpar dividido por um par vai gerar um float, né? Então se a variável que a gente estava esperando guardar, esse resultado for uma variável do tipo inteiro, ela vai guardar só a parte inteira do resultado. Então, como assim? Então, se eu botei aqui, ó, soma, divisão. O nome da minha variável vai ser divisão. Então, vai receber. Primeiro ela recebe, lá no início do meu programa, ela recebe 0. E depois, não sei se isso vai dar certo aqui, essa demonstração. Meu Deus. Não deu certo aqui, tem que ser num programa. Deu certo aqui, então tô falando besteira. Apaga você que eu tô falando. Vamos seguir aqui. Então as operações a gente viu, o mais é soma, o menos é
mais subtração menos multiplicação asterisco. Divisão é barra. Existe também divisão inteira. Que é 2 barras. E o resto. E o resto que é o símbolo do porcentagem. Então o resto aqui, só para a gente mostrar como é que é. Vamos lá, divisão de 3 por 2. Se a gente fazer o resto. 3 dividido por 2 vai dar 1,5, né? Na verdade dá 1 e o resto não, a divisão dá 1, né? E o resto é 1. Então vamos ver aqui, ó, exatamente, ó. Esse porcentagem aqui vai mostrar só o resto, não a parte divisor, né? Uma coisa, 5 dividido por 2, 2 dá 5, o resto é 1. Seguindo aqui no livro, ele até explica aqui, ó, o Python 3.0, né? A partir da versão 3 aí do Python, o tipo inteiro ele recebe uma precisão extra, né? Uma quantidade maior de números. Sempre quando precisa, né? Já no 2.6 existia lá o mesmo problema do C, né? Existia lá o tipo long integer, que para lidar com números muito grandes. O tipo inteiro lá, ele era mais limitado. Aqui ele faz até uma operação gigantesca aqui, né? O 2 elevado a 1 milhão. Né? E ele pede aqui, isso aqui é a função len, né? Que ela dá a quantidade de termos ali, né? Vai dar a quantidade de números que tem, de algarismos que tem esse número aqui, 2 elevado a 1 milhão. Ele tem, ó, 301.030 algarismos. Então, é um número gigantesco. Se a gente mandar executar aqui no computador, o computador provavelmente vai passar algum tempo aí fazendo essa conta. Dependendo da máquina, vai passar um bom tempo aí fazendo essa conta. Aqui ele fala do problema de precisão do float, né, que eu tinha falado alguma coisa, né? Ele fala, ó, se você começar a experimentar com números de ponto flutuante, você vai se surpreender ali com alguma coisa que pode parecer muito estranha à primeira vista, né? Então ele bota aqui, ó, essa multiplicação simples aqui, né? 3,1415 vezes 2. A gente consegue fazer de cabeça isso aqui, né? E o resultado deveria ser esse aqui, né? 6,283. Mas no Python lá vai gerar um resultado estranho lá, um monte de zero e lá no final um 4. Isso é aquele problema que eu falei de
de como o Python ele guarda, ele salva o número de pontos flutuantes. E aí se a gente manda, se a gente faz essa conta direto no terminal aqui, ele dá um resultado estranho, ele dá esse resultado estranho. Mas se a gente manda pela função print, ele imprimir na tela, o Python automaticamente conserta esse problema. Bom, eu testei aqui no meu terminal interativo e o Python já consertou automaticamente também. Talvez nas versões mais novas o Python já esteja fazendo essa conversão aqui. Prosseguindo, ele fala aqui que além das expressões, né, o Python ele já vem com uma quantidade de módulos que são úteis ali para lidar com números. Então, o mais conhecido é esse math aqui, né, o import math. Import, na verdade, é o comando para importar esse módulo, essa biblioteca para dentro do Python, fazer importar e a gente poder usar, né, as funções dela. Então, um exemplo aqui é essa função pi aqui, né? Então, é o número pi. Se a gente colocar lá o math.pi, ele vai printar ali o número pi na tela. Olha só que interessante, né? Primeiro eu tentei, digitei aqui o pi, né? Tentei ver se o Python ia encontrar o pi sem importar a biblioteca math primeiro. E ele deu um erro, né? Esse nome não está definido, né? Erro de nome, né? O nome pi não está definido. Aí eu tentei com o nome da biblioteca aqui junto, né? E mais uma vez deu outro erro, né? Ó, o nome math não está definido. Aí eu importei aqui a biblioteca e tentei novamente, né? Aí dessa vez deu certo. Então ele trouxe ali o número pi ali. E tem outras, né? A gente vai ver com certeza a gente vai ver mais para frente aí se essa biblioteca tem várias funções matemáticas ali interessantes, né? O outro exemplo que ele dá no livro ali é a raiz quadrada, né? SQRT aqui em inglês, a raiz quadrada é square root. Então é a raiz quadrada aqui. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Está com números conhecidos, né? Não são de cabeça, mas não são muitos. No livro ele testa com o número 85. Não, o resultado foi até diferente. Olha que interessante, né? O resultado que deu aqui no meu Python aqui é diferente do que dá no livro. No livro ele dá um número a mais, né? Então, a precisão do livro aqui está melhor. Ele dá o final 1 e o meu é o final 7. Aqui ele cita outro módulo do Python para gerar números aleatórios, que é a biblioteca Random. Aqui essa biblioteca Random, né, tem várias funções também. Essa daqui, a função Random da biblioteca Random, acho que ela gera um número aleatório entre 0 e se não botar nenhum valor aqui, entre 0 e 100. Na verdade, entre 0 e 1. 0 e 1, né? Um número decimal. Eu acho que se botar a gente vai estudar mais pra frente isso, mas eu acho que se eu botar o valor aqui, ela vai gerar entre 0 e esse valor. Eu lembro de cabeça que existe também essa função rangeInt, que vai gerar um número aleatório inteiro, né? Eu tentei aqui só com 10 dentro, não funcionou, ele deu um erro aqui, né? Aqui, ó, tipo de erro, rangeInt, missing, faltando um argumento posicional. P, né? Então eu coloquei só um argumento, então eu deveria ter passado 2. Aí eu tentei de novo,
Aí aqui a função random.rangeInt de 0 a 10, então para gerar um número inteiro dentro do intervalo de 0 a 10. Ó, já gerou 5. Essa questão dessa biblioteca random aqui, eu não sei como é no Python. Talvez mais pra frente o livro explique. Mas gerar um número aleatório para o computador é uma tarefa complicada. Matematicamente é uma tarefa muito complicada. Se eu não me engano, no C, ele utiliza a data que o computador, que está registrado ali no computador no momento, né? E ele faz uma conta com uma data lá do ano que ele tem na memória. Ele vai ver quantos segundos passaram desse ano que ele tem registrado lá para o ano atual, para o momento atual, e vai fazer uma multiplicação, vai fazer alguma operação matemática com esse valor aí desses segundos, né? Então é uma tarefa difícil para o computador gerar um número aleatório, informação aleatória também. Então aqui é a string. O que é a string? A string, na verdade, ele diz aqui que é o primeiro objeto que é uma sequência. Então a string é uma sequência de caracteres, tá? Nada mais é que um conjunto de caracteres ordenados da esquerda para a direita, e eles mantêm ali uma posição relativa entre eles. Tá? E ele diz ainda que os itens deles podem ser acessados ali, né, trazidos, né, através da sua relação, da sua posição relativa. Para a gente ver como é que funciona isso, ó, eu dei aquele exemplo da variável nome recebendo a string Rafael. Aqui, se eu quiser acessar, a string é uma sequência de caracteres, né? E esses caracteres, eles podem ser acessados pela sua posição relativa, que na programação isso se chama índice, né? Então, pelo índice da string. Tá? Então, o índice é o número que representa a posição, começando do zero até a última posição aqui. Então, sempre começa do zero. Então, aqui, ó, a posição 0 é o R, a posição 1 é o A, a posição 2 é o F, a posição 3 é o A de novo, 4 é e o 5 o L. Então a gente vai ver isso aí, ó. Se eu quiser acessar a posição 0 dessa variável nome, ó, o R. Ó, nome, posição, índice 1, o A. Nome, índice 5. Que é o último, é o L. Tá? E uma coisa interessante é que esse índice ele pode ser acessado de trás para frente também. Então, se eu não sei o final, eu recebi uma mensagem ali, uma string que eu não sei quantos caracteres tem, né? Qual é a quantidade de caracteres. E eu quero acessar o último, né? Eu posso botar só nome. E a posição -1 vai ser sempre o último, o L. Tá? E para descobrir aqui a quantidade de caracteres, eu uso a função len. Eu boto lá a variável, né, a variável que contém essa string, e ele vai dar a quantidade de caracteres, são 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então eu posso usar isso aqui também, né, para acessar o último lá. Bom, nome, eu vou abrir aqui o colchete, né? A posição índice eu sempre vou acessar através dos colchetes. Então eu abro o colchete e coloco o índice ali dentro do colchete. Só que eu não sei qual que é o último, então eu vou botar o len. O último vai ser sempre a quantidade total menos 1, porque a gente tem o 0 aqui começando. Então, ó, aqui é 6 a quantidade total, o último vai ser o 5.
Eu errei aqui, ó. Seguro. Eu botei o -1 aqui dentro do parênteses, não é, né? É o resultado aqui do len, o resultado dessa função len, que é o tamanho da variável nome, vai ser 6. -1, aí sim. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, vai dar certo. Len, que é 6, -1, vai dar a última posição lá, que é o 5. Mas aqui já estou adiantando, né? Adiantando o carro na frente dos bois. Ah, então aqui a sequência é operações sequenciais, né? Aqui, como eu já tinha adiantado, então ele vai descrever algumas operações de sequências, né? Então existem alguns objetos no Python que são sequências. A string é um exemplo, a lista é outro exemplo, né? E esses objetos, eles vão suportar essas operações sequenciais, tá? Então a primeira que ele coloca ali é a função len, que é o que é len, né? No inglês lá vem desse termo aqui, né? Do length, que é comprimento. Comprimento. E ele fez a mesma coisa que eu, declarou uma variável, S aqui no caso, e colocou uma string dentro dela, span. E aí pediu aqui, ó, len de S, que é o comprimento de S. É 4. Então, se ele acessa lá um índice 0 de S, é a primeira letra, o span. Se ele acessa o índice 1, a segunda letra. Índice 2, a terceira letra. E assim vai. Aqui é aquele mesmo exemplo que eu fiz, o -1, né, do índice negativo. E esse índice negativo não é só o -1, não. O -2 é o penúltimo, -3 é o antepenúltimo. Ele vai percorrendo a string, né, ao contrário. Aqui também é a mesma coisa, o uso da função len para achar o último o len de S-1 para achar o último caractere da string. Ah, ele diz aqui, ó, perceba que podemos usar expressões arbitrárias dentro do square brackets, é o colchetes, né? Dentro dos colchetes. Não somente um número, né? Que é o literal numérico, né? Então, em qualquer lugar que o Python espere um valor, a gente pode usar um literal, que seria um número cru, né? O 1, 2, 10, uma variável, né? Então, tem uma variável com um número lá dentro, um valor salvo lá dentro, ou uma expressão que vai gerar ali um número, né? Senão não vai servir, por exemplo, para essa função aqui, né? Para esse exemplo, né? Aqui, pessoal, isso aqui é importante, ó. Além de simplesmente buscar essa busca posicional, as sequências elas também suportam uma forma mais poderosa, né? Eu diria que é mais poderosa de buscar os itens ali dentro dessa sequência, né? Que é o slicing. Então ele explica aqui o slicing é uma forma de extrair uma seção inteira, né, num passo só. Então, em vez de eu trazer letra a letra numa string, eu vou trazer uma parte inteira da string. Eu posso escolher qual o tamanho dessa parte que eu vou trazer. Tá? Então, como é que vai funcionar o slice? Como é que eu vou conseguir fazer o slice? Da mesma forma, eu vou usar o colchetes, né? No inglês lá, os square brackets, né? E eu tenho que passar 3 parâmetros ali dentro dos colchetes. Tá? O primeiro parâmetro é a posição inicial, né? E ela está inclusa, ela vai ser incluso no slice. Aí eu dou 2 pontos. O segundo parâmetro é a posição final e ela não está inclusa. Tá? O slice vai parar um número antes dessa posição final. E por último,
eu tenho que passar o que a gente chama de passo, né? Que é a quantidade de passos que ele vai dar. Se vai ser de um em um, vai ser de dois em dois. Se for de dois em dois, ele vai pular um e vai puxar o próximo. Pula um, puxa o próximo. E esses parâmetros, eles são todos opcionais. Tá? Então, se eu não passar o primeiro parâmetro e passar só o segundo, né, então ele vai entender que o primeiro parâmetro é zero. Se eu não passar o segundo e passar só o primeiro, ele entende que o segundo parâmetro é o último número daquela sequência. O último caractere da sequência. Tá? Então, vamos mostrar isso aqui para ficar claro e visual. Então, a mesma variável lá, nome, Rafael. Tá? Então, se eu quiser fazer um slice aqui de nome, começando na posição 0, que é o R, né? Até a posição 2, que é o F. Só que o 2, a gente tem que lembrar, a primeira posição está inclusa. A segunda posição não está inclusa. E aqui eu vou passar o terceiro parâmetro, né, que é o passo. Então ele vai trazer lá ó, o 0 que está incluso, o 1 que está incluso e o 2 não está incluso. Então ele para no 1. Então é o R e o A. Tá? Se a gente fizer da mesma forma, só que sem declarar o terceiro parâmetro, que é o passo, o parâmetro já default, né, que já está salvo dentro do slice, é o 1. Então o slice vai entender, o Python vai entender que esse slice é ali com passo 1. Então, ó, da mesma forma ele vai funcionar, porque o parâmetro default ali já é 1. Tá? E se a gente mudar esse passo, vamos ver o que acontece. Vou botar até o final. Fez o último. E com o passo 2. Olha só. Então, com o passo 2, ele vai pular uma letra e vai trazer a próxima. Né? Então, ele traz a primeira, o primeiro parâmetro está incluso. Então, é o 0. É o R. Aí, como o passo é 2, ele vai andar duas casas. Então, ele pula o A. E vai direto para o terceiro caractere aqui, que é o F. Aí, aqui está na casa 0, 1, 2. Então, não chegou ainda na última, que é a 6. Então, ele vai continuar. Vai pular mais 2. Então, andar mais duas casas, né? Pula o A e traz o E. Tá? Então, aqui é o 0, 1, 2, 3. O E é o 4. E aí, se ele andar mais 2, ele pula o L e traria a próxima letra que não existe. Tá? Então, ele acaba no próprio E ali. Tá? Nós podemos também omitir os outros dois parâmetros. O primeiro, né? Ver como é que funciona. Eu não declaro nada aqui, não declaro o primeiro. Eu vou declarar o último. Então, esse aqui vai funcionar da mesma forma que esses dois primeiros aqui. Ó. Porque o primeiro parâmetro default é o 0 já. E eu posso omitir também o segundo parâmetro. Olha aqui eu omiti o primeiro parâmetro, que já é o default 0, omiti o segundo parâmetro, que é sempre o último caractere. Então ele vai do primeiro ao último, né, sem eu escrever nada. E o slicing funciona também ao contrário, que é uma loucura. Então aqui ao contrário, ele vai funcionar da mesma forma. Então aqui ó, 0 é o primeiro parâmetro, então ele começou no R. Tá? E aí eu botei o menos 1 aqui, que é a última letra. Só que o segundo parâmetro não tá incluso, então ele não vai trazer o menos 1. Ele vai trazer o anterior a esse, que é o menos 2. Então ele trouxe até o R. Né? E a gente pode fazer ainda tudo
ao contrário, começando do -1 até que seria -1, -2, -3, -4, -5, -6. Aqui, ó, olha a loucura que começa. Eu passei como primeiro parâmetro o -1, que é a última posição. E ele está incluso. Então ele vai trazer o L. Ele vai começar no L. E como segundo parâmetro, que é a última posição onde ele vai parar, o -6, que é o R. Só que a gente tem que lembrar sempre que o segundo parâmetro ele não está incluso. Então, ele vai parar no R, mas não vai trazer o R. E como passo, eu passei o -1. Então, ele vai fazer o passo ao contrário. Em vez dele andar daqui para cá, ele vai andar ao contrário. Então, daqui para cá, para cá. Então, ele vai trazer a string ao contrário. Para a gente trazer a string inteira ao contrário, a gente tem que colocar um número a mais aqui. Então, são 6 letras, eu teria que botar aqui, ó, o segundo parâmetro com -7. Tá? E esses parâmetros eles podem ser omitidos também, quando está ao contrário. Olha lá, eu consigo fazer o slicing ao contrário sem colocar nenhum parâmetro. E ele vai trazer já a string inteira automaticamente. Eu só boto ali o passo ao contrário também. Que em em primeiro momento pode parecer uma função rolha, né? Mas se alguém inventou isso aqui e se deu o trabalho de programar, deve ter alguma utilidade. Bom, aqui eu fiz a. Já estou ficando preguiçoso, não quis digitar isso aqui tudo de novo, então só tirei um print screen lá dos exemplos aqui do Slice. Então isso aqui é interessante a gente ir testando, né? Conforme a gente abre um dia aí, você tem que abrir o Python aí e ir testando para entender isso aqui. Essa parte do, do passo ao contrário aí, do passo -1 eu demorei a entender, e na verdade eu ainda não, não peguei exatamente não. Então, eu sempre vou errar quando eu for tentar fazer isso aqui, eu vou errar. Tá, continuando aqui, então tem outras coisas interessantes aqui. Ele fala aqui da concatenação, que eu já tinha falado um pouco antes, né? Então ele vai falar da concatenação, vai explicar ela, né? E ele explica um conceito que a gente vai ver aí mais para frente também. E sempre que a gente estuda ou ver outros programadores falarem, a gente ouve esse conceito aí de polimorfismo, né? Então, para a gente entender o que significa isso aqui. Então, ele explica aqui, ó. Finalmente, como sequência de strings também suportam a concatenação, com um sinal de mais. Né? Que é a concatenação aqui, ó, é a junção de duas strings numa string nova. A definição aqui da concatenação é simplesmente isso aqui, a junção das duas strings, né, numa string nova. Vamos fazer o mesmo exemplo que ele fez ali. Uma variável S vai receber strings prontos. E aí depois eu vou concatenar essa variável S, essa string S, com outra string, que é XYZ. Então vai ver aqui, ó, ele vai juntar as duas strings numa string nova. E a gente poderia receber essa string dentro de outra variável. Aqui, aqui eu vou fazer a concatenação das duas strings e jogar o valor, né, para dentro dessa variável aqui, novo S. Deu erro porque eu... Muito bom isso, quando aperta o Enter e pula um erro na tua cara aqui, é ótimo. Agora deu certo. Deu erro porque eu tinha digitado o espaço aqui antes do novo. Aí, isso aqui é interessante, né? Sempre que a gente... quando a gente está começando ali a estudar a linguagem,
A gente escreve um monte de coisa e quando dá o enter, dá um erro ali. Dá até um, dá até um nervoso, né? Mas é interessante a gente ler, né? Então, deu aqui, ó. Erro de indentação, né? Então, indentação inesperada. Porque o antes do novo ali, eu digitei um espaço. Então, ele entendeu como uma nova indentação. Na segunda tentativa aqui deu certo. Então, de- aqui, ó. Então, quando eu jogo aqui, peço para ele jogar na tela o novo S, ele joga aqui já a concatenação das duas strings. Aqui também ele fala de outro conceito que é a repetição. Tá? Então, a repetição é mais ou menos parecida ali com a concatenação. Então, eu pego aqui a variável S, né, que é a string span, e multiplico ela por 8. Então, ele vai jogar na tela ali como se fossem 8 concatenações ali do span. Então, 8 vezes, vai repetir 8 vezes essa string. Tá? Por isso que é a repetição. E aqui ele explica o conceito de polimorfismo. Então, o que é isso? Então, ele diz aqui, ó, perceba que o sinal de mais, ele tem um significado diferente para objetos diferentes. Então, para o objeto numérico, né, um inteiro, um float, ele vai significar a adição, né, que é somar os dois números. Mas para uma string, ele não soma duas strings, não são números, né? Então, ele vai fazer a concatenação. E esses significados diferentes para objetos diferentes significa o polimorfismo, né? Significa que esse operador mais ele se adapta ao tipo do operando. Tá? Então isso é o conceito de polimorfismo, né? Da linguagem de programação. Ele dá outra explicação interessante que aqui, ó, dependendo significa que a operação depende do objeto que está sendo operado. E como a gente viu anteriormente, o Python ele é dinamicamente tipado, né? Então o próprio Python que vai perceber, né, qual que é o tipo daquela variável, né? E isso aí pode, se não houvesse polimorfismo, isso aqui poderia gerar erros. Por exemplo, em algum momento a minha variável é uma string, né? Mas depois, mais para frente no código, por algum motivo, ela recebeu um outro valor, que fosse um número. Então aquela variável com a string morreu, mas uma mesma variável com o mesmo, uma outra variável com o mesmo nome recebeu um número. E aí se eu vou tentar somar esses números, que antes eu ia tentar concatenar a string, se não houvesse esse polimorfismo, ia dar um erro no programa. Ia travar todo o programa por causa de um erro ali do tipo de variável. Aqui ele apresenta outro conceito importante, né, que é a imutabilidade. Tá? Então a string é um objeto imutável. Né? Eu não consigo, depois que eu declarei, eu não consigo mudar ela. Tá? Então a gente vai ver ali, eu vou mostrar que eu não consigo mudar, por exemplo, um dos caracteres que a string contém. Tá? Todas essas alterações do slicing, tudo que a gente fez com as strings, na verdade a gente estava criando uma nova string. A string original não estava sendo modificada. Ele cria uma nova string, uma cópia daquela e faz as modificações que a gente está mandando. Tá? Ele explica aqui que cada operação em uma string ela é definida já para produzir uma nova string como resultado. Porque as strings são imutáveis no Python. Como usar de novo o exemplo da variável nome. Então eu declarei a variável nome e atribuí o valor Rafael a ela. Mas vejam aqui que eu botei o R minúsculo e isso foi um erro, eu quero consertar isso. Então
Se eu tentar fazer isso aqui, ó, alterar diretamente o índice zero da variável e jogar para dentro dele um R maiúsculo, vai dar um erro. Ó, erro de tipo, string, objeto string não suporta o assignment, que é... Eu esqueço. Assignment. Atribuição. É atribuição. Então eu não consigo fazer atribuição a uma string, né? O que eu consigo é alterar toda a string. Se eu botar aqui, ó. Aqui eu consegui atribuir o valor Rafael à string de novo. Mas o que eu fiz aqui? O que o Python fez, na verdade? Ele criou uma outra variável com o mesmo nome, chamada nome. Tá? Aquela variável lá anterior, ela vai ficar esquecida, ela não vai ser mais acessada, né? E a partir de agora ele vai acessar essa variável nova. Em algum momento, a gente estudou lá na primeira live que existe o garbage collector, né? Que é o coletor de lixo. O próprio Python vai apagar essa variável aqui e vai liberar esse espaço da memória, né? Mas ele vai seguir utilizando esse nome aqui de variável, tá? Com um novo valor lá dentro. Então são duas strings diferentes. Eu não modifiquei aquela primeira string original, porque ela é imutável e a gente nunca vai conseguir modificar ela. Aqui, ó, ele ainda explica aqui, ó, todo objeto em Python é classificado entre mutável ou imutável, tá? Então, todo objeto ou vai ser imutável ou mutável. E entre os objetos ali principais, né, os tipos principais, os números, strings e as tuplas são imutáveis. Então, a gente vai ver que a tupla uma estrutura de dado já nativa do Python, né? Então, eu não vou conseguir alterar. Depois que eu crio uma tupla, eu não consigo alterar um dos elementos da tupla. Eu vou ter que alterar toda a tupla inteira. Já a lista, que a gente viu que a gente já viu algum exemplo da lista, né? Também listas e dicionários são outras estruturas de dados. A lista eu consigo alterar, então ela é mutável, né? Aqui ele explica aqui, ó, métodos específicos do tipo, né? Então, esses métodos, essas funções que a gente viu anteriormente aqui, essas operações são operações de tipos sequenciais. Então, outros tipos sequenciais também têm suporte para essas funções, né? Lista, duplas. Em adição a essas operações genéricas, né, os tipos ali eles vão ter, as strings aqui no caso, vão ter métodos específicos, né? E o que são métodos? Métodos são funções, né, que são atreladas a um objeto. Então, cada objeto vai ter o seu conjunto de métodos, que são funções que são atreladas somente eles podem usar essas funções. Então, aqui ele vai dar alguns exemplos dos métodos do objeto do tipo string, né? Aqui, ó, find, né? O find vai ser usado para encontrar uma sequência de caracteres ou um caractere dentro da string. Então, esse método find aqui, por exemplo, eu não conhecia. Aí eu estava fazendo alguns testes aqui, né? Ele explica aqui, ó. O método de string find é uma busca de substring, uma operação básica de busca de substring, que retorna a posição, né, do objeto passado dentro da string ali. E se ele não encontrar esse objeto, ele vai retornar um -1. Só para
deixar claro o que significa esse retorno, né? Então, toda função, toda função não, né? As funções podem retornar algum valor, né? Então, caso aconteça alguma coisa, né, que vai estar definida na função, ela pode retornar ou não um valor. Tá? Então, aqui, nesse exemplo, o método find, ele vai retornar o valor ali, que é o índice onde ele encontrou aquela substring ali, que a gente mandou ele procurar. Por exemplo, aqui, ó, na variável nome, que está atribuída ali a string Rafael, né? Eu botei ali, ó, nome.find, né, que é o método, e passei entre parênteses ali o caractere, o A minúsculo. Ele vai retornar a primeira posição onde ele encontra esse caractere. Aqui é a posição 0, o A está na posição 1. Então ele retornou ali a posição 1. Aí eu passei o R maiúsculo, posição 0. Passei o L, é a última posição da string, que é o 5. Tá? Então o find ele retorna a primeira posição onde ele encontra um caractere ou substring que vão bater ali com a descrição. Então vamos tentar aqui, ó, nome.find RUA. Ó, posição 0, ele achou essa substring ali. Ó, nome.find, aí passei o el, né? Então ele vai dar a posição que ele encontrar. Se ele encontrar essas duas letras juntas, ele vai dar a posição que ele encontrar o E. Então acontece aqui, né? A posição é 0, 1, 2, 3, 4. E ele retorna o 4. Tá? Isso aqui é interessante para encontrar ali dentro de uma string uma palavra, por exemplo. Só que só retorna a primeira ocorrência, né? Então deve haver outro método que vai retornar todas as ocorrências. E caso ele não encontre, vamos usar esse exemplo, por exemplo, o O não existe, né, dentro do nome Rafael. Então ele não encontrou nada, ele vai retornar o menos 1. Então no nosso programa lá a gente vai saber, né, que quando retornar o menos 1 significa que ele não encontrou o que a gente estava buscando. Aqui ele dá o exemplo de outro método, né, que é o replace. Que além de ele encontrar, ele vai substituir por outra string. Então, quando a gente chama aqui o método replace, né? Então, ele está aqui o exemplo, ele chama o método replace. O primeiro parâmetro que ele vai passar é o que ele quer encontrar. E ele vai passar o segundo parâmetro, o que ele quer substituir. Então, ele troca lá no exemplo do livro, é span, né? A string. Ele vai trocar a substring PIA, que é o par, né? Por XYZ maiúsculo. Então, o resultado é esse aqui. Lembrando que esse replace, ele não vai ele não vai mexer na string, ele vai criar uma nova string, né? Porque a string é um objeto imutável, então ele não vai ser modificado. Vai ser criada uma nova string que vai retornar isso aqui, ó. E vai ficar salva dentro, é uma nova string S, o mesmo nome, né? Aquela string anterior, ela é abandonada, o Python vai se livrar dela depois, se liberar ali a memória, e vai criar uma nova string com o mesmo nome e com... Na verdade, aqui não, ele nem mexe na string original. Ó. Ele até retorna aqui depois, ele chama a string original e ela vem da forma correta. Vamos tentar isso aqui também. Então, ó, nome... Vamos substituir, né, o R maiúsculo pelo R minúsculo. Na verdade, o primeiro parâmetro que a gente quer encontrar é o R maiúsculo. E a gente vai substituir pelo R minúsculo. Substituiu. Agora, vamos chamar novamente a variável nome. E a variável nome se mantém original. Então, se eu não salvar esse valor aqui em outra variável, ele vai se perder. Eu não vou poder usar ele novamente. Né? A variável,
variável, a string original, ela se mantém ali intocada, né? Aqui ele até fala isso aqui que eu acabei de falar, né? Independente do nome desses métodos, nós não estamos mexendo, né, no, nas strings originais, sim criando novas strings, porque as strings são imutáveis. Aqui ele vai ensinar como a gente consegue ajuda, né? A ajuda no programação geralmente é a descrição ali da, do que cada objeto faz, né? Então aqui o primeiro exemplo que ele dá é essa função interna do Python, que é dir. Então se eu chamar aqui, ó, a variável, né, atribuir uma string a ela. Então se eu chamar aqui a função dir e passar como parâmetro a nossa variável nome, que é uma string, ele vai trazer todos os atributos do objeto string. Ó. Então aqui tem todos os atributos do objeto string, né? A partir daqui são os métodos. Tudo que a gente consegue, todas as funções que são próprias da string, né? Tudo que a gente consegue fazer. Capitalize, acho que é para tornar tudo maiúsculo. Até para a gente ir testando aqui, ó, nome, ponto. Eu acho que é a primeira letra maiúscula. Exatamente, ó. Então ele vai gerar uma nova string com a primeira letra maiúscula. Capitalize. Tudo maiúsculo é up. Ó, tudo maiúsculo up. A gente criar aqui, ó, uma nova string. Tudo maiúsculo. Como é que é o nome? Lower. Então ele transforma, eu criei uma nova variável aqui com uma string Rafael tudo maiúsculo. Aí chamei aqui o método, ó, nome.lower, né, que vai transformar tudo em minúsculo. É que tem vários outros aqui. Esse método index, eu acho que ele traz o index, né, do que a gente passar para ele. Index. A gente vai passar o F. Exatamente. Passei o F maiúsculo aqui, ó, que é o 0, 1, 2, índice 2. Aí ele funciona mais ou menos como aquela que a gente viu aqui do find, né? Funciona mais ou menos como o find. Deve ter alguma diferença interna entre eles. Vamos ver se... Passando... um valor que não existe. O que ele vai retornar? Ele vai retornar um erro, ó. No método index, se a gente passa um valor que não existe dentro da string, ele retorna um erro. Não é igual o find que retorna o -1. Isso aqui é ruim, né? Porque pode gerar um erro ali no programa, né? Parar o programa. Sempre que gera um erro assim, aí se a gente não tiver o tratamento lá do erro, ele vai parar o programa, né? O programa vai parar de rodar, né? Aqui ele ainda complementa aqui o help, né? Se a gente chama só a função dir,
ele simplesmente vai dar o nome dos métodos, né? Como a gente viu aqui. Se a gente quiser mais detalhes sobre cada método, a gente tem que chamar a função help, né? Só que se a gente chamar a função help para o objeto inteiro, o resultado vai ser muito grande, muito poluído. Vou chamar aqui para a gente ver. Ah, não. O help é uma função, não é um método. Eu errei aqui. Agora eu apaguei a variável. Agora sim. Quando eu passei aqui, o que aconteceu aqui, né? Eu chamei aqui, eu criei a variável, né? Passei uma string e chamei o help aqui direto com o nome da variável. Então o Python ele foi lá e buscou a string lá dentro. Então, mas ele já disse aqui, já explicou, né? Não existe, não existe documentação de Python sobre o Rafael, obviamente. Ele falou, ó, use a função help para ter ajuda interativa, né? Aí aqui ele dá o exemplo aqui, use help e aí dentro string para ter ajuda da classe string, tá? Que foi o que eu fiz depois, né? Só que vocês vão ver aqui, ó, é gigante, ó. E ainda não acabou, ele está esperando eu dar enter para ele prosseguir aqui. Ó, conforme eu vou dando enter, ele vai prosseguindo. Aqui acabou. Então, não é uma boa ideia fazer isso com todo o objeto, né? O objeto string. É um objeto nativo do Python com diversos métodos já dentro dele. Então, o ideal é chamar direto a ajuda para o método que a gente quer entender. Ali, ó, igual o exemplo do livro, ele chamou a ajuda lá, o help, a função help, para o método replace ali da variável dele. Eu fiz a mesma coisa aqui, né? Eu chamei a função help e passei dentro dela a variável, que é o nome, ponto, replace, que é o método. Aí ele vai trazer a ajuda só desse método aqui, ó. Ajuda na função nativa replace. A replace, aí entre parênteses aqui, ó, old, que é o antigo, o novo. E ainda tem outros parâmetros aqui que podem ser utilizados. Que retorna uma cópia com todas as ocorrências da substring old, né, que é esse parâmetro aqui, substituído pelo outro parâmetro que é o new. Aqui a gente pode passar como um parâmetro esse count aqui, né, com a quantidade de ocorrências que a gente quer substituir. Por exemplo, se eu vou botar só uma letra, a letra A, eu quero substituir só a primeira letra A que ele encontrou, eu vou botar 1. Agora, se eu botar 10, ele vai substituir as 10 primeiras letras A. E se eu não botar nada, ele já tem aqui, ó, o valor menos 1 já é o valor padrão. Então, se eu não botar nada, ele já assume como menos 1. E aí ele vai substituir todas as ocorrências.
Isso aqui ajuda a gente a estudar, né? Eu posso ir pegando aqui, método por método aqui, e lendo help, né? E vendo mais ou menos como funciona. Então a gente já está chegando a 2 horas de live, então eu vou encerrar aqui, que eu já estou com sono também. A gente já viu bastante coisa hoje, né? Vou parar nessa parte do help aqui, e aí na próxima live a gente continua. Essa próxima parte aqui que ele vai abordar, eu acho que eu vou até pular, porque eu achei muito difícil de entender isso aqui. Mas aí na próxima live a gente dá continuidade. Beleza? É, quem puder aí se inscrever no canal, aqui da Twitch, do Instagram também, né? E quem achar interessante aí puder fazer uma doação aí, será muito bem-vinda. Agradeço aí quem ficou assistindo, né? E até a próxima live.